Canal Mensagens de Luz apresenta Morri Adicto. Dramáticos e emocionantes relatos de diversos espíritos que se entregaram às drogas durante sua última encarnação. Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito Antônio Carlos, responsável por essa coletânea de testemunhos. Episódio 3. O Indesculpável. Valdir. Cenas familiares vêm à mente. Rápido, você está atrasado. Leve um agasalho, pode esfriar. Você se alimentou? Coma mais, meu filho, poderá ficar com fome. Valdir, cuidado nas estradas, dirija devagar. Nunca pensei que frases assim fossem tão importantes para mim. Achava que era excesso de preocupação de mamãe. Mas quando não as ouvi mais, senti que nada era excesso. Era amor, cuidado e carinho. Quando queremos, achamos desculpas, justificativas até para o indesculpável. É bem mais fácil tentar nos isentarmos da culpa achando que outros nos levaram a errar. Mas nossos atos nos pertencem. Se o livre-arbítrio nos dá liberdade de agirmos, a lei de ação e reação nos cobrará o mal que praticarmos. E que realidade triste. Compreendemos que erramos mesmo. Minha irmãzinha mais velha desencarnou por um acidente com 2 anos. Não a conhecia, a não ser por fotos. Ela reencarnou, voltou depois à família como minha irmã mais nova. Cresci ouvindo meus pais falarem dela. Foi um golpe para eles que sofreram muito. Sempre em datas especiais ela era lembrada com carinho e também com tristeza. Mamãe chorava escondido. Eu tentava consolá-la com abraços e beijos e conseguia. Essa era uma das minhas desculpas, ver mamãe sempre triste. Meu pai é, bom profissional, tem orgulho do que faz. Achava-o às vezes arrogante, grosseiro e que não tinha piedade de algumas pessoas, pois não aceitava fracassos. Meu pai queria que eu tivesse a mesma profissão e que fosse competente tanto ou mais que ele, e me cobrava. Era a minha segunda desculpa. Tive de tudo o que queria materialmente e afeto nunca me faltou. Não era exigente no que queria e não me lembro de ter desejado nada que fosse impossível, e o que quis tive de imediato. Eu pertencia à classe média alta, estudei nas melhores escolas, e foi no cursinho em que me preparava para entrar na universidade que um dia, ao sair com amigos que estudavam comigo, foi-me oferecido. Valdir, fume este cigarro. Para que e por que devo fumar? Perguntei rindo. Ora, para experimentar. Fumo desde os 15 anos, não me viciei e com certeza não ficarei dependente. Fumo somente aos sábados. Se você não experimentar, nunca saberá como é seu efeito. Eu sabia muito bem o que era tóxico. Meus pais, principalmente meu pai, conversavam sempre comigo sobre drogas. Já tinha lido muito sobre esse assunto. Não quero, obrigado, respondi. Ele não insistiu. Fumaram. Vi-os alegres e senti-me deslocado entre eles. Resolvi não sair mais com essa turma. Mas acabei saindo e uma garota que fumava também se interessou por mim. Fiquei com ela. Depois de 1 mês juntos, acabei por fumar um cigarro de maconha. Achava-me seguro, confiava em mim e decidi que fumaria somente alguns cigarros. Gostei. Sabia também que iria gostar. Meu pai havia me alertado. Valdir, se as drogas não dessem nenhum prazer, ninguém iria usá-las. O perigo está aí. As drogas são perigosas. Dão prazer, alegria, mas são falsas, porque seus efeitos são passageiros. É como tudo na vida. Tem seu lado positivo e negativo. O tóxico mostra primeiro o prazer, depois, como um monstro, mostra as garras do terror, do viciado que se torna um ser preso a elas. Como sempre, o adolescente acha que os pais exageram. Quando comecei a sentir vontade de fumar, fiquei com medo. Afastei-me da garota e dessa turma. Senti falta da maconha, esforcei-me e não fumei mais e passei a estudar muito. Passei no vestibular, ganhei um carro 0 km, lindo e muito caro. Tirei, quando fiz 18 anos, a carteira de habilitação. Separado dos amigos do cursinho, nem lembrava mais das drogas. No 3º ano do curso, percebi que não era aquilo que queria fazer. Não queria seguir a carreira do meu pai. Complicou-se para mim. Meu pai orgulhava-se de mim e estava sempre dizendo: Valdir, você trabalhará comigo. Será no começo meu assistente. Vou prepará-lo para ficar no meu lugar. Eu não tinha coragem de lhe dizer que não queria nada daquilo. Gostaria de estudar algo mais tranquilo. Fazer carreira na área de exatas. Confuso, inseguro, cheguei a comentar com mamãe. Mãe, o que aconteceria se eu parasse com o curso que faço e fosse estudar algo diferente? Com certeza seu pai morreria de desgosto. Você está brincando, não é?
Já sofremos muito para você nos dar esse desgosto. Você cursando esse curso deu tantas alegrias para seu pai. Desisti de falar com eles, de mudar de curso, mas fiquei triste. Na época me senti infeliz. Uma noite, vi próximo a um bar um garoto vendendo drogas. Não sei bem porquê. Parei e comprei. Dei como justificativa, desculpa, que meus pais me obrigavam a fazer o que eu não queria. Estava inseguro. Segurando firme os 5 cigarros de maconha, entrei no meu carro e fumei-os, um atrás do outro. Enquanto fumava, senti-me livre, mas depois um mal-estar me incomodou. Que insegurança! Compreendo agora que, embora meus pais pudessem se decepcionar comigo, acabariam por entender, pois queriam me ver feliz e eu teria largado o curso e iria estudar o que achava que queria, mas não sabia o que queria realmente. Meus pais achavam que eu estava contente, estudando algo de que gostava, que escolhera. Passei com frequência a fumar maconha. Descobri que alguns amigos do curso também fumavam e me enturmei com eles. Saía com garotas, mas não queria namorar firme e meus pais achavam certo. Tinha mesmo de me dedicar aos estudos e aproveitar a vida, viajar e passear. Numa viagem nas férias que fiz na companhia da turma com a qual fumava, conheci a cocaína. Sabia que estava viciado e procurei me organizar. Fumava ou cheirava em dias certos e em quantidades pequenas. Formei-me. Não fui um aluno brilhante, mas consegui notas para terminar o curso. Fui trabalhar com papai. Logo ele percebeu que eu não era o que ele esperava que fosse. Nessa época, minha irmã namorava um rapaz que trabalhava conosco. Ele sim era brilhante e esperto. Vi tristeza e decepção nos olhos de papai. Esforcei-me e tentei me dedicar ao trabalho, mas era forçado. Meu pai e meu cunhado estavam sempre me protegendo, fazendo as tarefas do trabalho mais difíceis para mim. Tive até vontade de me tratar, dizer que ia viajar e me internar numa clínica, mas, fraco e inseguro, tive medo de que descobrissem que eu era toxicômano e não o fiz. Não queria que me vissem na cidade em que morávamos comprando drogas. Pelo trabalho, tínhamos de viajar sempre. Pedi ao papai, deixe que eu viaje. Mas esse serviço pode ser feito por um empregado. Gosto de viajar, depois é mais seguro eu fazer esse trabalho, insisti. Espero, filho, que você se dedique mais ao trabalho. Está bem, se você quer fazer, que o faça, concordou o papai suspirando. Assim passei a viajar mais, a ir a uma cidade maior e logo arrumei um fornecedor que me vendia drogas de qualidade. Guardava-as no meu quarto em 2 esconderijos em que nem mamãe nem a empregada achariam. Usava-as em casa quando ninguém estava ou no meu carro. Disfarçava bem. Mesmo com vontade de usar mais, tinha controle para dias certos. Encontrei 2 amigos do cursinho com os quais fumava. Eles não ficaram viciados e não usavam mais drogas. Contaram-me que a garota com quem namorei necessitou fazer um tratamento para largar o vício. Eu disse a eles que nunca mais tinha usado drogas. Eles não se viciaram. Por que será que me viciei? Pensei aborrecido. Numa dessas viagens, como fazia sempre, fui ao local comprar droga. Meu fornecedor, ao me ver, foi pegá-la para mim. Esse local era no subúrbio, lugar considerado perigoso. Fui muito imprudente. Carro luxuoso, vestindo roupas caras e lá, parado, esperando. É um assalto, passe a grana. Achei que era brincadeira do meu fornecedor, ri e me abaixei para pegar o envelope com dinheiro e levei 2 tiros a queima-roupa no peito. Tonto, olhei para quem atirou. Era um jovem mulato que me olhava. Viu pegar o envelope e dar uma vasculhada no carro. — O que você fez? Escutei a voz do meu fornecedor gritando. — Ele é meu cliente. O garoto correu. O fornecedor percebeu que estava numa enrascada e agiu rápido. Com a ajuda de 2 de seus comparsas, colocou-me no maleiro. Ouvi-os revirando o carro e, antes de fechar o porta-malas, me tiraram o relógio, o anel, a correntinha de ouro. Depois senti que rodaram alguns metros e ouvi-os. — Vamos atrás daquele safado. Matou uma das minhas galinhas dos ovos de ouro. É um abuso. Vou matá-lo. Ao receber os tiros, senti um ardor forte como se um fogo me queimasse, o sangue escorrendo e molhando as roupas. No porta-malas, senti-me sufocado e com muitas dores. Não conseguia falar para pedir socorro. Como podem me deixar vivo aqui? Por que não chamaram uma ambulância? Perdi os sentidos. Acordava e ali estava. Foi muito triste, confuso. Orei. Não éramos muito religiosos, mas quando criança ia à igreja e aprendi a orar. Rezei muito. Além da dor, comecei a sentir sede, fome, incômodo de estar preso e falta dos tóxicos. Acordei com alguém abrindo o porta-malas. Está morto. 2 tiros no peito. Eram policiais que me viraram examinando. Aqui estão os documentos dele. Valdir. Vamos avisar a delegacia. O sujeito deve ter sido assaltado. Mataram-no, apavoraram-se e o deixaram no carro. Ouvi outro policial falar. Morto? Morto como? Me mataram. Ai, meu Deus! Pensei apavorado. Chorei, gritei e ouvi gargalhadas.
Ô mocinho, o filhinho de papai está apavorado. Olhei para quem falou e vi pessoas diferentes dos policiais. Pareciam flutuar. Eram seres estranhos. Venha conosco, falou alguém desse grupo. Puxaram-me e eu saí. Olhei e me vi ainda no porta-malas. Pode falar, cara, disse quem me puxou. Não estou entendendo nada. Não é efeito das drogas. Não as usei. O que acontece? Você morreu. Alguém lhe deu 2 tiros. Observe seu peito. Dei uma rápida olhada, vi meu corpo e os ferimentos no peito. Roguei a eles. Por favor, me levem daqui. Me levem para casa. Pago-os bem. Sei que tinha dinheiro, respondeu um dos seres estranhos. Detesto os que tinham ou que têm e não dão valor. Você tinha tudo. Por que usou drogas? Quando se morre por imprudência, é taxado por aqui de suicida. Você foi um imbecil. Agora, cara, digo-lhe com desprezo que você não tem mais nada. Tinha é o termo certo. E gargalharam. Estamos precisando de viciados. O chefe nos mandou pegar recém-desencarnados e levar para ele. Por isso o desligamos, tiramos você vivo de sua roupagem física morta. Senão iria vê-la apodrecer. Vamos embora. Não adiantou rogar, argumentar e oferecer. Levaram-me e me deixaram num local muito estranho. Parecia que estava dentro de um filme de terror. Não estava sozinho. Vi vultos tão desesperados como eu. Meus ferimentos doíam, o sangue seco me incomodava. Sentia dores, fome, sede e vontade de me drogar. Oh, meu Deus, que isso passe logo. O que será que está acontecendo? Senti minha mãe gritar por mim. Não entendendo como, ouvia meus pais e minha irmã chorarem desesperados. Pessoas orando por mim. Quis ir com eles e parece que saí voando e quando percebi estava no velório. No meu velório. Caixão luxuoso, muitas flores e choros. Comentários. Ninguém conseguia compreender o porquê e o que eu estava fazendo no subúrbio. A conclusão era que fui assaltado no centro da cidade e levado para aquele lugar perigoso, sob ameaça e assassinado depois. Escutei alguns falatórios maldosos que me afligiram. Queria desmentir, não conseguia. Tranquilizava-me somente por alguns minutos quando alguém caridoso entrava na sala e orava por mim. Não chorei. Olhava tudo apavorado, querendo acordar daquele pesadelo. Fiquei desesperado quando ouvi mamãe dizer chorando. E eu lhe pedia tanto para ter cuidado. Nota da médium. Valdir parou muitas vezes a narração para chorar. Neste trecho, Antônio Carlos consolou. Chorou durante alguns instantes. Enterraram meu corpo e foram embora e eu continuei na sala do velório desesperado sem saber o que fazer. Senti medo, muito medo. Orei. Fiquei ali na sala vazia. Dormi no banco. Acordei com uma movimentação. Outro corpo morto seria velado. Choros e agonia. Saí do velório. E agora o que faço? Não sabia que morrer era assim, pensei aflito. Estava com muita vontade de me drogar. Como é possível? Eu com tantos problemas e com vontade de usar drogas. Barbaridade, falei. Estou falando, andando, sentindo sede e dores. Será que estou sonhando? Morrer é assim tão estranho e aterrorizante? Já que estou andando, vou para casa. E fui caminhando. Percebi que ninguém me via. Entrei em casa com facilidade. O portão estava aberto e havia muitas pessoas, familiares e amigos em casa. Ouvi-os comentar que mamãe fora sedada e que dormia. Entrei no meu quarto. A porta estava aberta e deitei no meu leito. Acho que ainda tenho drogas no esconderijo número 1, exclamei. Levantei e fui até a cômoda. Que decepção. Não consegui abrir a gaveta. Continuei a sentir tudo o que já citei. Deitei de novo e acabei dormindo de cansaço. Acordei com minha mãe entrando com a empregada. Ela estava tomando um refrigerante em lata. Eu estava com muita sede. Quis beber e quando percebi estava do lado dela tomando o refrigerante. Senti-me aliviado. Elas vasculharam meu quarto. Nada que nos dê pistas para saber o que Valdir fazia naquele local. A polícia nos garantiu que ele foi para lá sozinho, que parou o carro e foi morto, disse minha irmã. Será que foi por algum encontro amoroso? Perguntou a empregada. Não creio. Meu irmão não iria se encontrar com ninguém naquele local horroroso. Se fosse um encontro clandestino, opinou a empregada. Cale-se, minha irmã exclamou, não gostando do comentário. A empregada saiu do quarto, minha irmã continuou mexendo nos meus objetos e roupas e encontrou um dos meus esconderijos. Lá estava uma pequena quantidade de cocaína e 2 cigarros de maconha. Mamãe estava desconfiada de que Valdir usava drogas. Acho que ela tinha razão. Vou destruir isso, minha irmã exclamou baixinho. Ela saiu do quarto e eu continuei ali. Quando senti cheiro de comida, fui para a sala de jantar. Papai, mamãe e minha irmã estavam sentados, tristes, olhavam os alimentos sem se apetecerem. Mas eu, como estava faminto, aproximei-me. Não consegui pegar nada, mas inalei aquele cheiro e senti como se comesse.
Ao vê-los e escutá-los foi que compreendi mesmo que eu tinha morrido, não estava sonhando. Tudo era realidade. Eu devia ter prestado mais atenção em Valdir. Agora estou achando que ele não gostava de trabalhar comigo. Não tinha jeito, disse papai. Mas ele nunca falou nada sobre isso. Não saberíamos nunca se ele gostava ou não, expressou minha irmã. Você, minha filha, acha que ele usava drogas? Perguntou meu pai. Não sei, papai. Talvez aquela que achei no quarto dele fosse algo antigo, uma brincadeira de adolescente que foi esquecida. Poderíamos ficar sabendo se fizéssemos uma autópsia, respondeu minha irmã. Nunca, meu pai falou determinado. Chega de falatório. Valdir sofreu um assalto e foi morto. É melhor não fazer a autópsia. Para que enlamear o nome dele e o nosso? Ele já morreu mesmo e não volta mais. Mamãe expressou suspirando e enxugou algumas lágrimas que lhe escorreram pelo rosto. Que dor! Como sofria ao ouvi-los. Saí de casa quando a empregada abriu o portão. Fui para um local onde sabia que vendiam e consumiam drogas. Lá encontrei outros mortos-vivos como eu. Um deles me ajudou a sugar um encarnado que cheirava cocaína. Senti-me melhor e, ao mesmo tempo, pior. Chorei e reclamei. Estou com muitos problemas. Morri e não sei o que fazer. Meus familiares estão sofrendo e, para piorar, estou sentindo vontade de cheirar e fumar. Que horror! De fato, é um horror. A morte é detestável. Somos agora os vivos deste plano. Somos desencarnados e continuamos viciados. Por que somente nos libertamos dos nossos vícios quando queremos? Você tem para onde ir? Não. Então venha conosco. É melhor ficarmos juntos, falou um dos desencarnados que ali estava me esclarecendo. Aceitei o convite e fui com ele. Atravessamos um local escuro. Enxergava muito pouco e paramos. Observei o lugar e achei parecido com aquele em que já estivera, onde os que me puxaram me levaram. Aqui é o local onde merecemos ficar. É chamado por muitos nomes e é mais conhecido por inferno, mas creio que o melhor nome é umbral. Feio, sujo, mas podemos nos acomodar sem incomodar ninguém, explicou o mesmo que me ajudou e convidou. Fiquei com um grupo sem coragem de voltar para casa. Éramos 8 desencarnados. Aprendi algumas coisas com eles. Na maioria das vezes ficávamos muito perturbados, parecíamos alheios a tudo. Em outras ocasiões conseguimos entender o que estava acontecendo. Saímos do nosso buraco, uma vala perto de uma pedra, para vampirizar, sugar energias de encarnados usuários de drogas. Porém, todos nós estávamos infelizes e nos queixávamos muito. Tínhamos dores, sentíamos por estar sujos e passar fome. Tínhamos para beber pouca água e esta era suja e estávamos sempre fissurados pelas drogas. Entre nós havia um homem que estava sempre nos orientando, auxiliando, era como um líder. Parecia compreender melhor nossa situação. Um dia lhe perguntei, você parece saber de tudo o que acontece por aqui? Sabe das coisas? Por quê? Valdir, quando encarnado, vestindo um corpo físico, era espírita. Bem, falava que era, mas agora acho que não fui, porque se tivesse sido mesmo, não teria feito o que fiz, tornado-me um dependente químico, nem estaria aqui. Viciei-me e desencarnei pelas consequências desse vício, por isso sei onde estamos e o que fazemos. Você, sabendo de muitas coisas, não sabe como sair daqui? Perguntei. Ele não respondeu. Balançou os ombros, voltei a indagar-lhe. Você sofre? Padece como nós? Sinto muito. Talvez se ficasse perturbado, sofreria menos. Sou um farrapo humano e sei disso. Nossa vida é pior que dos animais. Será que não podemos mudá-la? Como sair dessa? Perguntei. Pedir ajuda para os desencarnados maus é pior. Eles não fazem nada sem cobrar, respondeu ele. E as pessoas boas, onde estão? Elas não vêm aqui? Se eles nos ajudarem, vão querer que larguemos o vício, esclareceu ele. Eu até largo, não quero mais viver assim, afirmei. Naquela noite, uns desencarnados maldosos nos ofenderam e nos bateram. Ficamos muito machucados. Chorei de tristeza e resolvi orar com todo o meu sentimento, com fé. Por que, meu Deus, acontece isso comigo? Reclamei. Pelos tóxicos. Resposta fácil, disse esse companheiro que dizia ter sido espírita. Se você não tivesse se envolvido com as drogas, estaria lá, encarnado e reclamando com certeza de pequenos problemas. Como eu era feliz. Oh, meu Deus, ajude-me. Ajoelhado, chorava e rezava as orações decoradas e rogava por auxílio. Senti ao meu lado uma energia de alguém diferente que, com voz suave, perguntou. Você, meu jovem, quer mesmo ajuda? Olhei e vi um senhor muito limpo, simpático, que sorriu para mim. Emocionado, demorei uns segundos para responder. Quero sim, senhor. Pode mesmo me ajudar, tirar-me daqui? Posso, respondeu o senhor, que era um socorrista. Mas dependerá de você querer se tratar e melhorar interiormente.
Largará o vício? É o que mais quero. Sei, porém, que não conseguirei sem ajuda, respondi. Vou levá-lo para um lugar onde receberá um tratamento. Alguém mais quer ir? Perguntou o senhor. Fomos, 2 companheiros e eu. O amigo que nos ajudava ficou olhando sem falar nada e não quis ir conosco. Não consigo me lembrar de como saímos do umbral. Contaram-me depois que os socorristas nos colocaram num veículo que eles usam, os aeróbus. Tudo diferente. Estava num lugar limpo, claro, e tivemos o privilégio de tomarmos um bom banho. Até que enfim limpo, sem aquela mancha de sangue, exclamei agradecido. Ficamos no hospital de uma colônia, cidade no plano espiritual, na ala destinada aos ex-toxicômanos. Tivemos, meus 2 companheiros e eu, crises de abstinência dolorosas. Compreendemos que abusamos do corpo carnal, abreviando nossa permanência no plano físico. Tínhamos ali no hospital alimentos, água limpa, leitos macios e tratamento. Começamos a aprender a viver como desencarnados. Mas à medida que os reflexos do físico iam diminuindo, o remorso aumentava. O sofrimento passou a ser diferente. Depois de meses que estávamos socorridos, veio para o hospital aquele companheiro que nos ajudava quando estávamos no umbral. Abracei-o comovido, ofereci-lhe ajuda, alegrei-me por vê-lo. Valdir, pedi socorro e pela bondade de Deus que não desampara seus filhos, aqui estou. Você não ficava perturbado como nós, orientava-nos e nos ajudava. É verdade, disse ele. Acho que consciente sofri mais. Foi merecido. Eu sabia, tinha conhecimento e errei. Merecia os muitos açoites. Agora quero ser grato e fazer por merecer mais essa oportunidade que estou tendo. Ele se esforçou, não reclamava e continuou a nos ajudar. Foi estudar com outro grupo, pois já tinha muitos conhecimentos. Sempre nos vemos, somos amigos. Arrependo-me muito por ter me envolvido com um tóxico. Hoje sei que sou o único culpado dos meus infortúnios. Por isso dei o título de indesculpável a este relato. Com toda certeza, se pudesse voltar no tempo, não me envolveria mais com as drogas. Mas nada volta. Aconteceu, está registrado, o passado não muda. Sofri muito, mas muito mesmo. Pelos meus ferimentos, pelas necessidades e humilhações. Quando encarnado não fiz mal a ninguém. O bem até que a alguns. Talvez se tivesse feito mais caridade poderia ter sido mais fácil minha mudança de planos. Senti remorso somente por ter sido usuário. Amarguei muito com o se. Se não tivesse me viciado, se não tivesse ido comprar drogas, se não fosse tão imprudente, etc. Ainda estou fazendo o tratamento. Gostei de fazer este relato porque pude conhecer outra colônia, assistir a aulas e tive permissão de visitar minha família. Assustei-me quando os vi. Estavam mudados. O tempo passou envelhecendo-os. Faz anos que desencarnei. Meus pais pensam em mim com carinho, sentem saudades. Até hoje não sabem o que de fato aconteceu. Acharam melhor acreditar que foi um assalto e que foi obrigado a ir para aquele lugar perigoso. Causei muitos sofrimentos a eles, e isso me faz ainda padecer. Eles que já tinham sofrido com a desencarnação de minha irmãzinha, sofreram mais ainda com a minha mudança brusca de planos. Abreviei meu tempo encarnado. Não era para desencarnar naquela época. As drogas me mataram. Infelizmente compreendi somente agora que abusar é fácil, é para os covardes. Recusar é difícil, é para os corajosos. Já fiz muitos planos para o futuro, mas não tenho nada certo. Queria mesmo estar encarnado, em casa, no lar de meus pais, perto de minha família. Não se modifica o que passou, o que fizemos. Se fosse possível, como uma mágica, voltar no tempo, modificaria o meu envolvimento com as drogas e tudo seria diferente, mais feliz. Infelizmente não se pode voltar no tempo. Como isso não é possível, sofro. Deus é bom demais nos dando outras oportunidades. Vou, através de um estudo, conhecer o plano espiritual, pedir para trabalhar e ser útil. Não sei se o que quero é o que posso, mas de uma coisa tenho certeza: drogas, nunca mais. Explicação de Antônio Carlos. Valdir ainda não consegue se desculpar, sente-se culpado. Realmente não se deve inventar justificativas, mas sim reconhecer que errou, e que agora ele tende a aceitar e se adaptar à sua nova maneira de viver, a de desencarnado. Embora grato e reconhecendo o grande auxílio que recebe sendo socorrido, queria estar encarnado. Esse sentimento é próprio daqueles que abreviaram o estágio no plano físico. O fato é que se Valdir não usasse drogas, não iria comprá-las naquele local considerado perigoso e não teria sido assaltado nem desencarnado. Ele achava que tinha controle do vício, mas já o estava perdendo, tanto que sua mãe já desconfiava. Se continuasse encarnado, com certeza não iria conseguir por mais tempo esconder sua dependência. Valdir desencarnou logo após receber os 2 tiros. Nenhuma desencarnação é igual.
Muitas pessoas não veem, não têm consciência. Ele ficou confuso, mas desperto. Ao ser desligado do corpo físico morto, seu espírito vestido do perispírito foi levado para o umbral, não ficou preso. Pelo clamor dos familiares, pelas orações que fizeram em sua intenção e porque ele também rezou, essas energias benéficas o ajudaram e ele foi atraído para o seu corpo físico. Se ele tivesse sido preso, seria mais difícil para ele ter ido ao velório. E com certeza, se tivesse ficado naquele lugar, no umbral, teria sido feito escravo e sofrido muito mais. Como as orações auxiliam. Moradores maldosos são desencarnados que têm por moradia o umbral e estão sempre fazendo arruaças e maldades. Bateram neles. Valdir e companheiros que, sentindo ainda os reflexos do corpo físico, ressentiram-se da surra. No umbral, os espíritos são torturados e sofrem muito. Quando a irmã tomava refrigerante, ele se aproximou e usufruiu das energias dela. Fez o mesmo com os alimentos de sua ex-casa. Desencarnados não conseguem movimentar objetos materiais, somente o fazem com raras exceções e quando se tem por perto um encarnado médium de efeitos físicos. Valdir não conseguiu abrir a gaveta nem o portão. Somente os desencarnados que sabem passam por portas fechadas e por paredes materiais. Essa é a narrativa de uma pessoa que tinha conhecimentos e se tornou um toxicômano. Sofreu e ainda sente por ter sido tão imprudente. Valdir foi mais uma vítima das drogas.